Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a tia Cisane da Sociedade Espírita Leon Denis para mais uma aulinha de evangelização. E para começarmos, vamos fazer a nossa prece de abertura? Vamos então pedir a Deus, a Jesus, o nosso amigo e mestre de todas as horas, a Maria, Mãe Santíssima, que esteja conosco mais uma vez, através dos seus mensageiros do bem. Vamos pedir que as nossas crianças sejam abençoadas, sejam visitadas pelos bons espíritos que nos acompanham hoje e sempre. Que assim seja. Pessoal, a história que eu trouxe hoje para vocês vem lá do Grupo Espírita Seara do Mestre. E foi a Tia Célia, quem escreveu. É a história que fala sobre um encontro com a realidade. Esse é o nome da nossa história de hoje. E eu preciso que vocês prestem muita atenção. Era uma vez um menino chamado Marcos. Marcos morava numa casa bem organizada, muito bonita, com o seu pai e a sua mãe. Mas Marcos era um menino que tinha brinquedos, roupas bem organizadinhas, apesar de não ser um menino rico, mas ele tinha tudo o que ele precisava. Os pais, o pai e a mãe de Marcos, lhes davam muito carinho e a mãe sempre preocupada em atender tudo que Marcos precisava. Mas Marcos, mesmo assim, vivia insatisfeito, não gostava das coisas que tinha, estava sempre reclamando, principalmente na hora das refeições, na hora de comer. E a mãe do Marcos ficava tão triste com isso. Ela lhe oferecia muitas coisas, mas Marcos sempre reclamava. Chegava na hora de tomar café ou de fazer um lanche e ela oferecia: Marcos, vamos comer algumas frutas, vamos tomar um suco, que tal um iogurte? E o Marcos reclamava: ainda se fosse um leite com chocolate. Daí, na próxima refeição, a mãe fazia um leite com chocolate. Mas agora eu já perdi a vontade. Na hora do almoço, a mãe fazia várias coisas para ele. Fazia o seu prato preferido, que era panquecas. Hoje eu não tô com vontade, ainda se fosse uma carne assada. No outro dia, a mãe fazia carne assada, fazia uma salada. Não, hoje eu não já perdi a vontade de comer carne assada. E assim, o Marcos ia sempre reclamando da vida. Mas ele era um menino muito alegre. Ele estudava numa escola e ele tinha um amigo chamado João. O João era um menino muito pobre, mas ele era delicado, amoroso, muito gentil, e o Marcos era muito seu amigo. E um dia, conversando com o João, Marcos disse assim: pai, eu tô cansado da minha mãe sempre tá insistindo e me incomodando nas coisas que eu tenho que comer. Todos os dias ela fica empurrando as coisas que eu tenho que comer. A sua mãe é assim também, João? E o João, muito simples, disse: não, minha mãe sempre me deixa à vontade. O Marcos ficou assim impressionado com aquilo. Eu gostaria de morar na sua casa, João, porque a minha mãe fica insistindo muito, sempre na hora de comer. No fim de semana, os pais de Marcos iam viajar e ele ia ficar com uma empregada da casa que ajudava nas tarefas e cuidava dele também. Então ele pensou: eu vou pedir para minha mãe para mim passar o fim de semana na casa do João. Eu vou adorar, nem vai ter ninguém insistindo para as coisas que eu tenho que comer. Bom, então ele falou para o João: João, eu posso passar o fim de semana na sua casa? O João ficou pensativo, cabeça baixa, um pouco envergonhado, mas ele não podia dizer não para o Marcos, porque eles eram muito amigos. Então ele disse: olha, eu vou perguntar para minha mãe. E aí no dia seguinte ele perguntou para a mãe do João não se opôs. E o Marcos foi passar o fim de semana na casa do João. Bom, então na sexta-feira, depois que eles saíram da aula, à tardinha, eles foram para a casa do João. E aí a primeira contrariedade do Marcos, eles foram caminhando. Ele não estava acostumado a ir caminhando para casa.
A mãe dele sempre ia buscar ele de carro, mas eles tiveram que caminhar bastante, porque o João estava acostumado a ir para casa sempre caminhando, sempre a pé. E eles foram, então, caminharam, e o bairro que o João morava era um pouquinho distante da escola. Bom, quando eles chegaram na casa do João, uma casinha muito simples, mas com um jardim muito arrumadinho, bem bonito. O Marcos prestou atenção naquele jardim. E a mãe do João veio recebê-los na porta. E o João então disse: mãe, esse é o Marcos, ele então veio passar o fim de semana com a gente. E a mãe do João recebeu ele muito bem. Seja bem-vindo, Marcos. Venha sentar aqui conosco, eu vou fazer um lanche para vocês. E a mãe do João então trouxe o lanche, um pão e um chazinho. E o Marcos já começou a segunda contrariedade, porque ele estava acostumado a ter a mesa mais farta para aquela hora do lanche. Eles tinham saído da aula, ele estava com fome. E ele não estava muito acostumado a tomar chá. E ele disse: eu não tomo, eu não gosto muito de chá. E a mãe do João disse assim: olha, tu vai me desculpar, mas é só o que nós temos hoje. Desde que o pai do João faleceu, a situação anda difícil. E é o que eu tenho para oferecer hoje. E aí ele comeu o pãozinho, mas como ele não gostava muito de chá, ele não tomou o chá. Esse foi o lanche deles e eles dormiram bem cedo. Era isso que na casa do João eles estavam acostumados a fazer. A terceira contrariedade do Marcos. Ele foi dormir e daqui um pouco a barriga dele começou a roncar. Ele se deu conta que ele estava com fome. Bom, no outro dia, no café da manhã, o pão tinha terminado. E aí eles tomaram um chazinho. Como o Marcos estava com fome, ele não gostava de chá, mas ele resolveu tomar o chá, que era o que tinha. E aí eles foram trabalhar na horta, porque a mãe do João, acostumada a isso, pediu que o João ajudasse. O Marcos, como estava passando lá o fim de semana, também teve que ajudar. Eles trabalharam na horta que a mãe tinha alface, cenoura plantada. Eles ajudaram a cuidar da comida para as galinhas que ela criava, para terem ovos, né? Bom, e essa foi a quarta contrariedade do Marcos, porque o Marcos não estava muito acostumado a ter que trabalhar, principalmente no sábado, que ele dormia até mais tarde, descansava, né? Mas ele foi ajudar. E chegou na hora do almoço, com toda aquela atividade, ele estava com muita fome. E aí o que tinha para comer eram cenouras, ovos e tomatinhos que eram lá da horta da casa do João. Ele comeu e ele estava com tanta fome que ele comeu e gostou muito de tudo aquilo que tinha, né, na casa do João. De tarde, eles foram ajudar a lavar a louça e a organizar a casa, ajudar nas tarefas domésticas. O Marcos não estava muito acostumado com aquilo, mas ele gostou de ajudar a mãe do João e o João também na sua casa. Bem, à tardinha já estava na hora de voltar para casa e a mãe do Marcos foi buscá-lo. Ele abraçou ela com tanta e tanta saudade e a mãe percebeu que ele já tinha uma coisa diferente que acontecia com seu filho. E quando eles chegaram em casa, antes de dormir, o Marcos disse para a mãe: mãe, tinha tão pouca coisa lá na casa do João e eu lembrei da nossa casa sempre com a mesa farta, com os meus brinquedos, o meu quarto. Sabe que lá na casa do João eu tive que dormir na cama dele e o João dormiu no chão porque não havia outra cama. Então eu fiquei muito contente de tudo que a gente tem aqui na nossa casa, mas será que algumas coisas que eu não estou precisando eu não posso levar para a casa do João? A mãe do Marcos ficou
tão feliz, mas tão feliz com tudo aquilo que o filho tinha aprendido. E naquele dia eles fizeram, antes de dormir, uma prece para Deus. E a mãe dele estava tão grata, agradeceu a Deus por tudo aquilo que o filho tinha aprendido nesse fim de semana. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da história de hoje. E eu gostaria que nesse momento, cada um de vocês pensasse em todas as coisas boas que nós temos e que muitas vezes a gente esquece de agradecer a Deus e aos nossos familiares, não é? Que nos proporcionam tudo isso de bom. Fiquem com Deus e aguardem um pouquinho que temos também uma musiquinha daqui a pouco que a Marina e a Letícia trazem para vocês. Um beijo! Oi pessoal, hoje a gente vai tocar a música Nas Conchinhas. Say